Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora comigo nesse vídeo. Esse vídeo sem vinhetas, sem muitas penduricalhos aqui na tela, porque eu nem ia trabalhar hoje, mas decidi fazer um vídeo porque eu vi que tinha algumas informações interessantes que valeriam um vídeo, né? Um aviso é que eu não fiz atuações individuais, né? As análises das atuações individuais, as notas dos jogadores, que eu normalmente faço no dia seguinte dos jogos, pelo motivo de que eu não vi o jogo, né? Ninguém viu o jogo. Tem isso lá no Globoesporte.com, o Felipe Siqueira viu, né? Tava no estádio, cobrindo pelo GE, então vai lá, as notas dele seguem um padrão diferente das minhas, né? Mas enfim, confio total na análise dele também. Beleza? Só explicando, mas vamos embora para esse vídeo que tem esses dois temas aí, como vocês viram, né? No primeiro caso, eu vou falar bem rapidamente sobre essa questão de Odair Hellmann. Odair Hellmann disse, isso é uma informação do Wilson Pimentel, um jornalista que escreveu para o Sport News Mundo. Repetindo, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre o Sport News Mundo, mas me parece ser um portal que vem ali legal. Assim, como eu falei, a referência que eu sempre dou é o Joel Silva, que cobria o Fluminense no Lance, depois passou, acho que agora ele cobre Vasco lá no Sport News Mundo, é um jornalista que eu acompanho há um certo tempo e tá por lá. Então, assim, se tem um jornalista que eu acompanho por um tempo e tá por lá, me parece ser um pouco confiável. Mas, enfim, o Wilson Pimentel colocou na sua coluna lá no Sport News Mundo que Odair Hellmann teria implorado por reforços no Fluminense. Número 1, para mim isso não faz sentido. Não faz sentido porque a gente não viu isso em nenhum outro lugar e a gente sabe por onde é que as informações internas saem no Fluminense. A gente não parece ser a tática do Odair dessa forma e etc. E terceiro, porque não tem a necessidade de ter reforços. E o Odair sabe disso. O Fluminense tem em cada opção, pelo menos, em cada posição, pelo menos 3 opções de nível de meio de tabela para cima. De meio de tabela para cima, não vamos exagerar, mas de meio de tabela de Brasileirão. 3 opções. Porque, vamos lá, no gol a gente tem Muriel e Marcos Felipe e mais um da base que é Marcelo Pitaluga. Pô, níveis bons para Brasileirão. A gente tem nas laterais, tem Gilberto e tem Egídio. Pô, você pode ter todas as críticas do mundo, mas vai lá perguntar se o Goiás, se o Sport, se o Bahia não gostaria de laterais assim. Se a gente for pegar, talvez sejam as posições mais carentes também do Fluminense, né? Na zaga a gente tem Matheus Ferraz, que é um jogador que deu muito certo aqui, e tem Nino, que é uma jovem revelação. Quando você vai do meio para frente, você passa a ter Hudson, Iago Felipe e esses dois, né, com mais destaque, e aí vem uma série de jogadores da base promissores. No meio de campo, você tem aí sim, né, como meias, você tem o maior problema do Fluminense, né, que seria Ganso, que era para estar muito em alta, está completamente em baixa, jogou muito mal até agora as oportunidades que teve nesse pós-pandemia, e Nenê, que é um cara que a gente não confia para a temporada toda, mas que está rendendo bem, beleza. E no ataque, uma variedade incrível de jogadores. Então eu não acredito que ele tenha pedido, no máximo, o Odair pediria, o que está claro assim para mim que o Fluminense precisa de um lateral esquerdo reserva. Porém, se Marlon efetivamente for voltar do empréstimo lá para o Boa Vista de Portugal, tá, entre aspas, solucionado o problema, né? Marlon também não é um lateral esquerdo que dá para ser o reserva do Fluminense. Não acho que seja verdade, mas se for, meu amigo, eu já falei, já fiz piadinha disso na análise de ontem e vou fazer de novo, né? A gente já testou o time com várias trocas do meio para frente. Tá faltando fazer uma troca, trocar o treinador. Porque aí, né, Odair, pelo amor de Deus, você pedir reforços é um exagero, né? Enfim, segunda notícia, essa que gera um pouquinho mais de questão, mas antes dela eu vou falar da 1xBet. Por quê? Porque na semana que vem teremos o Tricolômetro, o segundo episódio, patrocinado pela 1xBet aqui no canal. Quer participar dele? Exato, é com vocês, é com os inscritos aqui do canal. Quer participar? O link está aqui no primeiro comentário aqui embaixo. Você abre lá, 1xBet é uma casa de apostas mundialmente conhecida, tem parceria com clubes gigantescos mundialmente, como Barcelona e Liverpool. E você vai lá e faz o seu cadastro, se você não tiver cadastro ainda, ou faz um depósito de qualquer valor. Fez esse depósito indo pelo link que está aqui na descrição e usando o cupom RAIZ,
você, de qualquer valor, repetindo, tá? Você só mandar o comprovante para esse e-mail que está aparecendo aqui embaixo, raiztricolorfluminense@gmail.com, mandou o comprovante para esse e-mail, você já está concorrendo à chance de participar do Tricolômetro na semana que vem. É importante dizer que amanhã, até anotei aqui, ó, amanhã, nesse sábado, dia 4, tem Chelsea e o Watford. Por mais que o campeonato inglês já esteja definido a favor do Liverpool, né, o City, por sinal, arregaçou o Liverpool ontem, o Watford interessa um pouco a gente, torcendo para que o João Pedro se destaque e seja vendido para a gente render grana. Então, vá lá, faz aí a sua aposta, de repente acredite no Watford, ou não, acredite na obviedade do Chelsea, e usa o link que está aqui na descrição para você participar do Tricolômetro desse segundo episódio. Vamos para o assunto agora, que é Botafogo e Fluminense. Fluminense e Botafogo nesse domingo. O que a gente tem de notícia até agora? Uma notícia que foi dada em primeira mão pelo canal Flu News, de que a TV Max, uma emissora de TV a cabo, que eu confesso que não conheço, até porque eu não tenho TV a cabo especificamente aqui ainda na minha casa, eu uso muito pouco, sou daqueles que só vai no canal que já conhece e acabou. Mas enfim, a TV Max se ofereceu para transmitir o jogo do Fluminense e do Botafogo no domingo. Já eu vou falar mais sobre esse ponto. A outra notícia que a gente tem é que o Botafogo disse já ter toda a estrutura de transmissão para transmitir o jogo deste domingo também. Então, beleza. Vamos lá, a gente tem essas duas notícias. Só que é importante dizer, o mando é do Fluminense. Então, o direito de transmissão desse jogo, né, quem pode transmitir onde quiser, quem pode fazer o que quiser, inclusive não fazer nada, é o próprio Flu. O Fluminense, nesse momento que eu estou gravando, ainda aguarda um posicionamento, um aval jurídico para transmitir. Aí você pode falar, mas o Vasco transmitiu ontem. Tá, mas pode ser que o Vasco tenha quebrado o contrato com a Globo. E lembrando, a Globo ainda não pagou pelo Carioca 2020. Ela se comprometeu a pagar. Se o Fluminense, de repente, quebra o contrato, às vezes você cria uma briga com a Globo nesse momento, eles não pagam o resto do contrato, rescindiram, alegam uma quebra de contrato do Fluminense, e aí, meu amigo, a gente perde dinheiro. Então, nesse momento, está certo de esperar esse aval jurídico. Porém, por que eu defendo uma transmissão conjunta entre Fluminense e Botafogo? Eu fiz até um tweet sobre isso. Com a possibilidade, só explicando antes a questão da TV Max, né, para depois incluir essa questão da transmissão conjunta. A TV Max, ela ofereceu a recepção do sinal, ou seja, ofereceu a transmissão do jogo sem cobrar nada e sem pagar nada. O Fluminense poderia colocar a narração da Flu TV, poderia fazer a sua própria transmissão, eles só ofereceram o espaço no canal para poder transmitir. A verba de publicidade que o Fluminense vendesse para esse jogo, por exemplo, se o Fluminense tivesse um anúncio da 1xBet, por exemplo, seria toda para o Fluminense, a TV Max não participaria de nada. Eles só ofereceriam espaço para o Fluminense transmitir a partida e, obviamente, que ganhariam com isso, com a audiência, ali, elevando a audiência e o conhecimento do canal. Essa foi a proposta, inclusive isso foi falado pelo diretor da emissora de TV ao Netflu. Aí, nesse ponto seria bom porque teria expandida, né, a transmissão da Flu TV, na televisão e etc. Mas óbvio que para os tricolores vale muito mais a pena assistir na Flu TV. Até porque eu acredito que a pessoa que tem a TV Max, que vai saber essa informação e vai chegar lá na TV a cabo e botar na TV Max, sabe botar um Flu TV, pelo menos no YouTube, sabe assistir um YouTube, então valeria a transmissão via internet. Acho que isso, para mim, não é boa, essa proposta da TV Max, não, pro Fluminense. Sobre a transmissão conjunta, o tweet que eu fiz foi o seguinte, deixa eu abrir aqui, eu falei, três motivos. Em relação à transmissão de domingo, acho que valeria uma transmissão dupla entre Fluminense e Botafogo. Ele está se perguntando, pô, Gabriel, mas o Fluminense conseguiu o primeiro lugar e tal, e vai ficar dividindo coisa com o Botafogo? Olha os motivos que eu listei. Poderia dividir o custo dos equipamentos com a mesma geração das imagens. Isso é bom porque o custo que você tem para transmitir o jogo, o aluguel de câmera, o operador da câmera, toda a questão da instalação, toda a questão de switch, isso é um custo bem alto, assim. É de R$ 1 milhão? Não, mas é um custo alto e é trabalhoso você fazer. O Botafogo já tem esse esquema todo montado no Newton Santos ou no Engenhão. Então, numa dessa, você pode dividir aquele custo, o Botafogo já tem o know-how lá, né, sabe como fazer,
e teria essa possibilidade de dividir o custo sai pela metade, e aí você divide as transmissões. Como dividir? Narrações e comentários diferentes para as próprias plataformas. Você tem a mesma geração das imagens, tipo, a mesma filmagem, as mesmas câmeras utilizadas para Botafogo TV e Flu TV, porém, com narrações e comentários tricolores na Flu TV, narrações e comentários botafoguenses na Botafogo TV. Por que isso é bom? Porque eu coloquei aqui, ó, garantiria um mínimo de idoneidade nos replays. Porque isso é o que mais me deixa com o pé atrás nessas transmissões clubísticas. Teve um fato em Vasco Madureira, por exemplo, parece que era um pênalti pro Madureira, que a Vasco TV não reprisou o lance. Eu ouvi falar, tá? Não posso confirmar isso daqui, mas é algo que pode acontecer. Se a geração da imagem é só do Fluminense, tem um lance duvidoso a favor do Botafogo, o Fluminense simplesmente não mostra. Aí você pensando, tá certo, tá, mas e quando for o inverso? Tiver um lance a favor do Fluminense e o Botafogo está transmitindo o jogo, ele não mostra. Isso tira a idoneidade total da transmissão. Acho que isso é perigoso. Uma transmissão conjunta garantiria imparcialidade, entre aspas, da equipe de filmagem e da geração das imagens. Na questão da narração, eu coloquei aqui por último. Mostraria que os dois times não pensam somente em si. Porque aí conseguiria vender publicidade, dividir essa grana da publicidade e conseguir uma transmissão legal para sua própria torcida. Ó, que tricolores assistem na Flu TV, botafoguenses assistem na Botafogo TV, se unem e fazem essa transmissão. Até porque, na final da Taça Rio manda sorteio, a gente já sabe que quem passar de Fluminense e Botafogo tem 1% de chance de ser realmente o mandante na final, de repente, contra o Flamengo, o queridinho da Ferj, o amigo da Ferj. Enfim, a gente já viu coisas muito mais descaradas do que manipularem um sorteio, então não duvidaria que isso acontecesse. E, claro, mostraria que a final, nesse caso vença o Flamengo, a final são em 2 jogos, de que dá para transmitir também. Então numa dessa fica aí a minha opinião e essas notícias, né? Tendo mais notícias, eu gravo vídeo provavelmente nesse sábado de manhã, tá? Não vou fechar ainda nessa sexta aqui mais não. Saudações tricolores, até a próxima, valeu!